A paz do Senhor, meu amado irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, e você que tem nos acompanhado nesses vídeos, tudo para nossa edificação, para nossa capacitação, para que no domingo a gente possa ministrar uma aula melhor. Nossa lição é sobre as parábolas do Senhor Jesus. Já tivemos a nossa primeira aula no último dia 7, domingo, e agora dia 14, domingo, nós teremos a lição 2, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Nosso textual está em Mateus, capítulo 13, versículo 23, que diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. E a nossa verdade prática declara: é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. É muito interessante esse texto, essa verdade prática. Ela parece ser simplista, mas ela é profunda. Aqui está dizendo que a gente, além de compartilhar da palavra do Senhor Jesus, que são palavras de vida, que são palavras da verdade, palavras de salvação, nós temos que orar para que essas pessoas tenham um coração que venha recepcionar bem a semente. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário. Mateus capítulo 13, versículo 23. Na verdade, o nosso textuário é o último versículo desta chamada parábola do semeador. Nós já estudamos na última aula que o Senhor Jesus, muitas dessas parábolas foram faladas na Galileia. A Galileia, na época do Senhor Jesus, e ainda hoje, quem conhece a Galileia, eu tive o privilégio de morar na Galileia. Eu morei em um kibbutz chamado Kibbutz Afikim. Ele ficava mais ou menos 20 a 25 minutos do Mar da Galileia e mais ou menos uns 5 minutos do Rio Jordão, porque ele passava por trás do kibbutz onde eu morei. E quem conhece essa região sabe que é uma região de agricultores. Você tem plantações de manga, plantações de azeitonas, plantações de abacate, plantações de grapefruit, que é uma fruta especial inventada, produzida pelos israelenses. Você tem banana, Israel exporta banana. Então a Galileia é uma região muito rica para a agricultura. E o Senhor Jesus fala então para um público que entendia muito bem sobre semear, sobre o agricultor, sobre o semeador. E no capítulo 13 de Mateus, do versículo 1 até o 23, ele vai falar sobre a parábola do semeador. Então o texto declara que a semente é a mesma em todos os 4 casos. Então, os 4 casos que ele apresenta sobre a recepção dessa semente, ele fala da mesma semente. E ele fala que, neste último caso, o solo bom, que é o último dos 4 exemplos de solos, ele fala deste solo que é bom, onde a semente cai e germina e vai produzir. Essa semente foi semeada, mas a frutificação, ela então é limitada. Por quê? Dos 4 tipos de solos, nós também encontramos 4 tipos de recepcionistas, de quem recepcionou esta semente. Mas só 25% desse 100% é que vai gerar, é que vai dar fruto. Então você lança a semente, mas de acordo com a parábola da semente, apenas um deu fruto.
os demais não deram, por vários motivos. Então, se você ler com atenção a parábola, ele vai falar de tipos de coração ou tipos de seres humanos, e no caso então, como é uma parábola, tipos de solo. Então ele começa dizendo assim no capítulo 13: Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Se ele saiu efetivamente então da casa da sogra de Pedro, por exemplo, que está em Cafarnaum, aí você entende perfeitamente geograficamente como estava muito perto do mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando em um barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Interessante que na Galileia tem um museu cuidado por cristãos, onde recuperaram um barco de pesca da época do Senhor Jesus. Todo ano eu levo um grupo de pessoas de Campinas e adjacências, não importa, até às vezes de outra cidade, eu levo para fazer uma visita em Israel. Esse ano a gente não irá, mas em 2019, se o Senhor Jesus permitir, eu estarei levando um grupo para visitar. São 15 dias de viagem. Nós visitaremos primeiramente as 7 igrejas da Ásia e depois nós faremos então uma visita em todo Israel e nós estaremos neste local onde as pessoas poderão ver um barco de 2.000 anos atrás, recuperado, e está lá exposto no museu na Galileia. E se você tiver desejo e condições econômicas de fazer essa viagem conosco, ela ainda tem um tempo grande, né? Porque a gente vai viajar, se Jesus permitir, em novembro de 2019. Então dá tempo de você fazer parte desse grupo, que eu terei a oportunidade de levá-los e estudando a Terra Santa também. Mas ele diz aqui, e assentou-se toda a multidão, estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas. E aí ele começa, eis que o semeador saiu a semear. É uma parábola. Então, eu pergunto, que semeador é esse? Não sei. Saiu a semear o quê? Não sei. Eu não sei. Onde é que está ocorrendo isso? Eu não sei. O que eu sei é que todo dia sai um semeador a semear. Isso é um fato. E ele diz, e quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho. E aí vieram as aves dos céus e roubaram ou comeram a sementinha. A outra parte, que é o segundo grupo, caiu em pedregais, onde não havia terra suficiente. Era raso, então não deu. Ela nasceu, mas porque não tinha condições da raizinha dela aprofundar na terra, porque era pedra, ela secou e morreu quando veio o sol. O terceiro tipo de solo caiu, mas caiu entre espinhos, entre ervas daninhas. O que aconteceu? Ela foi crescer, foi sufocada pelos espinhos. E a última, então, que é a que eu estava dizendo, caiu em terra boa. E aí ela deu fruto, 100, 60 e 30. Bom, aí ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele então, acercando-se dos seus discípulos, ele começa a explicar cada tipo de sementes. Então, e ele fala, aqui é onde ele explica no versículo 14, o que disse o profeta Isaías. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. E aí ele continua, porque o coração deste povo está endurecido. É aquele motivo que a gente já viu na primeira aula, porque que ele usava de parábolas. Muito bem. Mas aí ele começa então a explicar, e ele, a partir do versículo 18, ele diz, escutai-vos, pois a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra, então a semente é a palavra. Isso é importante você saber. A semente é a palavra, e o poder está na palavra, não está na mão do agricultor. Você já percebeu que às vezes a pessoa que está pregando a palavra é uma pessoa que não tem uma vida muito boa. E às vezes a gente questiona como é que pode aquela pessoa
tem a vida toda atrapalhada e prega, e Jesus salva. Como é que... Às vezes vem até um questionamento. Já vieram perguntar para mim. A minha resposta sempre é a mesma. O poder está na palavra, na semente. Na semente tem vida. Se uma mão leprosa, cheia de doença, semear as sementes nascerão a mesma coisa que uma mão sã que planta. Por quê? Porque o poder não está na mão do semeador. A vida está na semente. É a semente que tem vida. E o semeador saiu a semear. Ele lançou as sementes. Mas aí ele diz assim, ouvindo alguém a palavra, que é o primeiro grupo daquela sementinha que caiu na margem, no caminho, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. O segundo exemplo foi semeado em pedregais e recebeu com alegria a palavra. Todo alegrinho, contente, mas tem pouca duração essa experiência espiritual. Por quê? Porque quando chega a perseguição, a doença, a angústia, o que acontece? Ele logo se ofende. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as riquezas, sufocam a vida espiritual dele. Então veja, a primeira, o que foi no caminho, o inimigo tira a palavra. O outro são as labutas, as dificuldades do cotidiano, a enfermidade, a angústia, a perseguição, a terra rasa, ou terra que tem pedra, e depois os espinhos, que são as riquezas desse mundo, os deleites deste mundo, sufocam a palavra e ela não frutifica. E aí vem o nosso texto áureo. Mas o que foi semeado em boa terra, graças a Deus, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Graças a Deus é você. Você acolheu a palavra caiu em terra boa. Por isso que você dá fruto e dá fruto bom. Graças a Deus. Então, é um textuário maravilhoso que fala sobre, então, esta parábola especificamente do capítulo 13, a parábola do semeador, do versículo 1 até o 23, que é o nosso textuário. A leitura em classe é Marcos capítulo 4, versículo 3 a 20. É uma leitura, então, muito importante. Lembra que nós já falamos sobre os evangelhos que são os evangelhos sinóticos, e eles, então, têm muito de similaridade. E no Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 20, vai se falar do semeador saiu a semear. É a parábola do semeador. Os objetivos desta aula, professor, você, meu irmão, que vai ministrar essa aula no domingo. Qual o objeto? Qual o objetivo dessa aula? Primeiro, esclarecer o significado da parábola do semeador. 2, evidenciar a importância de obedecer o evangelho. E 3, ressaltar a obrigatoriedade de se anunciar o evangelho. Nós temos aqui uma interação com o professor e uma introdução. A introdução vai dizer que para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava parábolas, histórias sobre os acontecimentos do cotidiano das pessoas. Por isso que é bonito a mensagem, porque as pessoas viam, conseguiam visualizar, tinham o imaginário do que ele estava falando. Hoje você vê muitas pessoas que querem explicar coisas, elas complicam, porque falam coisas que não têm nada a ver com a realidade das pessoas. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, chama-se a pedagogia de Jesus. É uma pedagogia compreensível, que a pessoa simples consegue compreender. Ponto central, o Evangelho deve ser anunciado em todo tempo, em todo lugar, independentemente do contexto. Porque tem gente que acha que não posso falar porque não estão preparados. Não, prega a palavra, fora e dentro do tempo. Pregue, é o Espírito Santo que vai fazer germinar e vai fazer os milagres, que são compatíveis com o poder da palavra. Mas não é você que vai julgar,
e vai achar quando que deve falar. Interpretação, então, da parábola do semeador. Primeiro, importância em compreender a parábola. A parábola do semeador é extremamente relevante. É importante para você entender o poder que há na semente, né? E não na mão do semeador. Não apenas por constar nos 3 evangelhos essa parábola é importante. Não é por isso, porque está presente nos 3 evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Não é só por isso, mas também por ser fundamental para o entendimento, né, de outras parábolas, inclusive. Por esta razão, é necessário comparar as referências. Então, não leia só Mateus capítulo 13, leia também Marcos 4, 1 a 20, Lucas 8, 4 a 15, e vai vendo que existem detalhes importantes. O próprio Senhor Jesus interpretou a parábola. Cuidado! Isso aqui é uma coisa, professor, que eu tenho que te orientar. Você sabia que tem seitas religiosas que dão outra interpretação da parábola? É uma cara de peroba, meu irmão. O camarada pega a parábola de Jesus e dá outra interpretação. Meu irmão, o próprio Senhor Jesus interpretou a parábola. Então não dá para uma pessoa achar que ele agora é uma mente iluminada e vai querer dar outro significado. Isso não existe. Considere-se maldito isso. Vamos ficar com o que o próprio Senhor Jesus nos ensina. O próprio Senhor Jesus dá a interpretação da parábola. Então é importante nós ficarmos com o que o Senhor Jesus explicou, no caso de Mateus capítulo 13, entre os versículos 18 a 23, está o significado que o próprio Senhor Jesus ministrou. 2. Os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. Ele vai falar do semeador que saiu a semear, da semente que caiu em vários tipos de solo. No mesmo capítulo da parábola do semeador, ao explicar a parábola do trigo de joio, o Senhor Jesus apresenta como semeador. Então, se você olhar lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 36 até o 43, ele vai falar sobre o joio e o trigo. Então, nós podemos compreender que é possível inferir, né, fazer essa ligação, que o semeador é o próprio Senhor Jesus. Pois se compararmos o texto dessa parábola com Mateus 13, 37, olha só o que diz Mateus 13, 37. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Está vendo que o semeador é o próprio Jesus aqui? Então podemos concluir que há uma referência imediata com o Senhor Jesus. Contudo, por extensão, podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer semeador. Também é possível, qualquer pessoa que está proclamando a palavra. Quanto à semente, isso nós estamos em acordo que ele está falando da palavra de Deus. A semente é a palavra do reino. É o que diz Mateus 13, 19. Fica claro isso. Quando ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Então ele está falando da palavra de Deus. E finalmente, ele vai falar do quê? Dos solos. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta. Você sabe que uma planta, ela precisa de um local para ela germinar, não é? Por isso os cristãos precisam desenvolver raízes. E como a gente desenvolve raízes? Raízes através da fé, com experiências na pessoa do Senhor Jesus. Somente firmado em Cristo. E a Bíblia fala olhando para Jesus. Então, quando a gente está focado no Senhor, quando a gente tem comunhão com o Senhor Jesus, você tem raiz. Então, vem as lutas, vem os problemas, as intempéries da vida, mas você está firme na pessoa do Senhor Jesus. E 3, os diferentes tipos de solos infrutíferos. São 3 solos aqui infrutíferos. Nós temos o solo duro, compactado, da estrada. Aí caiu lá, não consegue aprofundar. Nós temos o solo, e esse solo, conforme Mateus 13, 19, diz que são aqueles que ouvem e não entendem.
né? E aí, por isso endurece o coração para não receberem a palavra. As aves representam Satanás, mas isso o próprio Senhor Jesus fala. Em Marcos 4,15, ele fala que Satanás arrebata a palavra dessas pessoas que têm o coração endurecidos. As sementes que caíram no pedregais, versículo 16 e 17, não há terra suficiente, porque tem pedra. Então não tem. Aí qual é a consequência? Elas crescem rápido, mas morrem também rapidamente. É o solo raso. Representa as pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não permanecem. Não é? Daí a necessidade de um maior embasamento na palavra. Tem que ter mais experiências com Deus. Já as sementes que caíram entre os espinhos são sufocados. Quando essas crescem, elas sufocam. A mensagem é sufocada. E aí não frutifica. Também seca. Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas não têm condições de gerar, morrem porque é sufocada pelas riquezas, os prazeres, o hedonismo, né? O mundo é hedonista. A ideologia do mundo é o hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Então essas pessoas até querem servir a Deus, mas os prazeres da carne, as concupiscências, acabam matando esta fé. As distrações, né? Os conflitos do mundo impedem que novos crentes também desenvolvam raiz. Então são esse tipo de solos que acolhem a palavra, mas a palavra não desenvolve. Nós temos então um subsídio exegético do comentário bíblico pentecostal e o item 2, a importância de ouvir o Evangelho. Olha, isso é interessante, porque a fé vem de ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Tipo ideal de solo. A parábola do semeador é uma descrição de várias respostas que se dá ao ouvir o Evangelho. Então nós temos 4 respostas dos que ouviram a palavra. E a parábola adverte contra ouvir superficialmente, né? Não acolher. Ouviu, mas a palavra não chegou ao teu coração. Entrou no ouvido e saiu para o outro. Não chegou, então não produziu. Não teve entendimento suficiente. 2. O tipo ideal de ouvinte, qual é? É aquele que é o solo fértil. A terra está fofa, a terra está adubada. A hora que cai a semente, brota e gera fruto. É uma árvore frondosa, né? Graças a Deus, uma planta frondosa. E, portanto, a importância de ouvir. Ao descrever o tipo ideal de solo, Jesus destaca o melhor perfil de ouvinte. Ele fala assim: num coração honesto e bom, a fim de dar fruto com perseverança. Lucas 8,15. Temos que permitir que as nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas à luz da Bíblia Sagrada. Isso chama cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como você interpreta o mundo. Se você tem uma cosmovisão bíblica, se você tem comunhão com o Senhor Jesus, você enxerga o mundo de uma maneira. Se você não tem essa experiência com Deus, a palavra de Deus não está no teu coração, você vai ter uma outra visão. Olha só, nesse último domingo, dia 7, nós tivemos eleições. É incrível, mas existem cristãos que, por não terem uma cosmovisão cristã, acabaram votando em iniquidade, em ideologias de perdição. Um cristão que tem o Espírito Santo, que lê a Bíblia, jamais apoiará a ideologia de gênero, o aborto, as práticas de homossexualidade, a descriminalização do uso de drogas, a legalização da prostituição. Um cristão que ouviu a palavra e a palavra produziu na vida dele o efeito, ele tem uma cosmovisão cristã e jamais vai apoiar partidos que apoiam a iniquidade. Jamais, irmãos. Por quê? Porque o Espírito de Deus opera em nós em todos os aspectos da nossa vida. Não existe isso. Eu sou crente, mas o meu braço não é convertido. Isso não existe, irmão. Isso não tem sentido. Você inteiro é o templo do Espírito Santo. Eu sou crente, mas na política eu não misturo. Por que não mistura? A sua política é uma política diferente, porque o homem é um ser político.
mas ele tem uma prática cristã diferenciada. Então, cosmovisão é a maneira que você enxerga as coisas. E essa maneira tem a ver com sua formação, com sua cultura. Mas se você nasceu de novo, se você ouviu a palavra, se a palavra caiu na boa terra do seu coração, você vai ter uma visão de reino de Deus completamente diferente. Há aqui um subsídio bibliológico muito interessante de um livro muito antigo do grande missionário Orlando Boyer, uma obra chamada Espada Cortante. E você pode ler para enriquecer a sua aula. E o 3, chamado para anunciar o Evangelho. Primeiro, a obra da maior importância. Uma vez que a condição das pessoas sem Deus, obviamente falando das pessoas sem Deus, é de ignorância espiritual, porque o Deus desse século cegou o entendimento delas, conforme registrado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, o maior serviço que um crente, que uma pessoa, que você pode prestar para o reino de Deus, é impactar essa pessoa ministrando a palavra. Porque ele ouvindo a palavra, a semente caindo, ele pode ser liberto do jugo de Satanás, ser liberto então da escravidão do pecado. Olha só, evangelho não se prega só falando, mas vivendo. Tem muitos exemplos de pessoas que se converteram ao ver o exemplo, a postura de um servo, de uma serva de Deus. A pessoa foi impactada pelo procedimento de um cristão nascido de novo. 2, Jesus e a ordem para pregar. Então, se você ler os evangélicos, você vai ver que evangelho significa o quê? Boas novas, boa notícia. E essa notícia é extraordinária, porque é a notícia que vai trazer libertação. O evangelho é extraordinário, tem a ver com salvação eterna, salvação da sua alma. Algo extraordinário. E Jesus nos encarregou de levarmos essa notícia, essas boas novas, para todas as pessoas. E 3, a importância de pregar o evangelho. É muito importante pregar o evangelho para que mais pessoas ouçam e através dessa semente possa vir para a luz, possa ser liberto das antigas práticas pagãs, das práticas ideológicas de iniquidade. Então o evangelho é impactante, o evangelho é poder de Deus. O evangelho é algo extraordinário. E o Senhor Jesus diz, eu vou dar para vocês poder, autoridade para compartilhar as boas novas de salvação. Então é preciso saber que a semente é a palavra de Deus e que existem diferenças de solo, mas nós temos que semear dentro e fora de tempo. Nós temos que levar a palavra de Deus. Há de novo aqui um subsídio evangelístico que está no livro do pastor Antônio Gilberto, a prática do evangelismo pessoal e o encerramento, as considerações finais. Como vimos, atualmente somos os semeadores. Ou seja, a mesma palavra de Deus pode ser plantada nos nossos dias. É a mesma ideia lá na parábola. Todavia, como na parábola, os resultados serão determinados pelo coração dos que ouvem. Então, a nossa função é levar a semente. Ah, mas a semente caiu no caminho, a semente caiu nos espinhos, a semente caiu no pedregais, mas também caiu no solo bom. Então, semeie a palavra, porque 25% vai gerar frutos extraordinários. Então, lembremos que o nosso papel é semear. O nosso papel é lançar a semente. O nosso papel como cristão é pregar, lançando a semente pelos lábios, através dos lábios, através da vida, através das boas obras, através do nosso estilo, do nosso modus vivendi. Então, nós temos que lançar a palavra. Lance a semente e pregue o evangelho. E o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a minha parte eu tenho que fazer, é compartilhar, é lançar,
a semente. Que Deus continue abençoando a sua classe de escola bíblica dominical. E você é o meu convidado. Todo sábado, das 16 às 17h30, nós temos aula de formação continuada para professores de escola dominical adulto. E você é o meu convidado. Eu estou na Assembleia de Deus, Campinas, Ministério Belém, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima. Todo sábado à tarde eu estou ali. E você é o meu convidado, tá bom? Acesse também o meu site, é www.professoralberto.com.br, tá bom? Entre ali em contato, pegue a lição, o comentário do texto áureo, se prepara, se capacite e lance e semeie a boa semente que é a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.